Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje vamos analisar questões da primeira fase da OAB. Vem comigo! Então, pessoal, continuando a nossa sequência de vídeos analisando diferentes tipos de questões da primeira fase da OAB, hoje temos um tipo de questão que é extremamente importante. Mas para continuar assistindo essa série de vídeos, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. E também nos siga nas nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. Olha só, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tipo de questão que pega muita gente. É o tipo de questão que a FGV coloca um caso concreto só para confundir a sua cabeça. É o que a gente chama de falso problema. O que a FGV faz? Coloca um caso concreto, geralmente cheio de detalhes, extremamente complexo, e na hora de perguntar, faz uma pergunta que não está tão relacionada a esse caso concreto. Geralmente é uma pergunta que, se você nem tivesse lido esse caso concreto, ainda assim você conseguiria responder de forma correta. Eu trouxe alguns exemplos para você entender como isso funciona e o cuidado que você tem que ter para não perder muito tempo, às vezes, nesse tipo de questão, analisando e se preocupando tanto com o caso concreto. Vamos colocar na tela aqui e eu vou lendo junto com vocês. A primeira questão é do 29º exame da OAB em Direito Empresarial. Olha só. Madeireira Juína Limitada requereu a homologação de plano de recuperação extrajudicial em Juara, lugar do seu principal estabelecimento. Após o pedido de homologação e antes da publicação do edital para apresentação de impugnação ao plano, um dos credores com privilégio geral que haviam assinado o plano pretende desistir unilateralmente da adesão. Tal credor possui 1/3 dos créditos de sua classe submetidos ao plano. E aí ele vem com a pergunta: com relação ao credor com privilégio geral, após a distribuição do pedido de homologação, assinale a afirmativa correta. Traz como alternativas se ele pode desistir do plano com anuência, se ele pode desistir da adesão que permite a sua denúncia, não pode desistir da adesão salvo com a anuência dos demais, ou se pode desistir da adesão ao plano desde que seja titular de mais de 1/4 do total dos créditos. E aí a gente para analisar aqui, esse caso concreto, ele não trouxe tantas informações importantes para a solução desse problema. Basicamente, se você tivesse lido a parte final aqui da pergunta, com relação ao credor com privilégio geral, após a distribuição do pedido de homologação, assinar a afirmativa correta, você já conseguiria responder qual é a alternativa correta, porque ele trouxe diversas informações aqui no caso concreto que não tem tanta importância. Então aqui, ele falou que o credor tinha 1/3 dos créditos, isso nessa situação aqui não vai ter importância. Enfim, as alternativas aqui não estão respondendo exatamente o que aconteceu naquele caso concreto. Então aqui, ó, ele está falando, o caso concreto é sobre uma madeireira juína que requereu a homologação do plano de recuperação em Juara, mas as alternativas não está falando nada sobre essa madeireira, não está falando nada sobre essa homologação especificamente. Então aqui o caso concreto só serviu para ilustrar a situação. Então é algo que às vezes você ficaria ali se perdendo em diversos detalhes do caso concreto, ao passo que a banca não quer saber isso. Ela foi direto ao ponto ali, perguntando qual era a alternativa correta em relação à distribuição desse pedido. Então era algo que às vezes você ia ficar perdendo muito tempo no enunciado. É um caso concreto que não está diretamente relacionado às alternativas. Mais um exemplo. A gente trouxe agora uma questão também do 29º exame, mas de processo do trabalho. Acompanhe aqui comigo. O réu, em sede de reclamação trabalhista ajuizada em 20 de abril de 2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. E aí vem a pergunta: sobre a desistência da ação pela parte autora, assinale a afirmativa correta. Trouxe como alternativas: o juiz deverá homologar, não é possível desistir da ação, oferecida contestação, o reclamante não poderá, sem consentimento do reclamado, desistir da ação, ou o oferecimento da defesa do réu em nada se relaciona em questão da desistência. Ou seja, as alternativas não têm nenhuma relação com esse caso concreto especificamente. O caso concreto falou que foi protocolada a defesa, que não estava sob sigilo, que foi feito pregão. Então, assim, ele trouxe diversas informações que talvez ali na hora você se assustasse, e aí você para e pensa: nossa, mas foi protocolada sem sigilo, isso vai alterar alguma coisa ou não vai alterar? E a FGV somente colocou esse caso concreto aqui para realmente te confundir, porque se não tivesse esse caso concreto, seria plenamente responder. Se ele simplesmente trouxesse aqui a questão, começando em sobre a desistência da ação pela parte autora, assinar a afirmativa correta, já daria para você responder
essa alternativa. Então, às vezes, você vai ficar perdendo muito tempo ali analisando esse caso concreto, vai se confundir com os detalhes e não vai responder a alternativa correta. E trouxe mais um exemplo aqui, agora do 27º exame de direito ambiental. Então, vamos analisar essa questão. A União edita o decreto número 123, que fixa as regras pelas quais serão outorgados direitos de uso dos recursos hídricos existentes em seu território, garantindo que seja assegurado o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Determinada sociedade empresária especializada nos serviços de saneamento básico, interessada na outorga dos recursos hídricos, consulta seu advogado para analisar a possibilidade de assumir a prestação do serviço. Aí vem a pergunta. Deste modo, de acordo com a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, assinale a opção que indica o uso de recursos hídricos que pode ser objeto da referida outorga pela União. E aí as alternativas trazem diversas opções aqui de recursos que poderiam ou não ser objeto de outorga pela União. E aqui ele fala sobre lançamento de esgoto, captação de água, extração de água, uso de recursos hídricos, mas não estão diretamente relacionados a esse caso concreto. Para poder responder a alternativa correta, pouco importa se o enunciado está falando aqui sobre esse decreto 123 que fixou regras, não importa se uma sociedade empresária se interessou nessa outorga, basicamente ele queria saber, de acordo com a lei, o que poderia ser objeto de outorga, só isso. Então, da mesma forma, se ele não trouxesse esse caso concreto, você conseguiria responder essa questão tranquilamente, somente com o direito, sem a necessidade de estar relacionando ele com esse caso concreto específico. Então, o que eu quero que você tome cuidado é, na hora que você estiver analisando uma questão, se você vê que ele está fazendo uma pergunta que as alternativas não têm uma relação direta com o caso concreto, trata-se de uma questão do tipo falso problema. Você vai ter que ler o enunciado? Claro, você não vai deixar de ler ele, só que você não tem que se preocupar tanto com alguns detalhes que ele traz. Geralmente eles colocam vários detalhes ali somente para tirar a sua atenção. Tome esse cuidado e você vai conseguir alguns pontinhos a mais aí. Ainda temos mais um vídeo dessa sequência e se você está gostando, curta e compartilhe. E vem comigo traçar um mapa da sua aprovação no AB. Um abraço e até o próximo vídeo.